Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro. Cara, a gente vai dar sequência então aí aos nossos episódios Copa do Mundo 2026, bola rolando, quer dizer, ainda não, né? Mas quase lá. Tudo bem, Henrico? Beleza, André, tudo jóia. Tudo jóia. Animado com a Copa? Ah, lógico, eu ainda não tô com a camisetinha aqui. No próximo episódio eu vou estar de camiseta. E aí, então, galera, o que a gente fez? A gente iniciou com um episódio contando do embrião do girino do Paleolítico até então, falando sobre arenas, sobre a história desses grandes locais, estádios e tudo mais. Depois, no segundo episódio, a gente fez, então, isso terminou na Europa, né? Depois a gente fez um segundo episódio trazendo um viés para os estádios e acontecimentos do passado que foram muito importantes, né? Nesse setor nos Estados Unidos. E aí a gente já partiu para um episódio que a gente apresentou, se eu errar tu me corrija, 16 estádios dessa Copa. Positivo. Então temos 16 estádios e agora a gente vai começar a dar uma xeretada em cada um deles, falando sobre o que a gente gosta de falar, né? Questões construtivas, questões logísticas, desafios, funcionalidades, e o Henrico deve ter aí um monte de surpresas para nós. Bora lá, cara? Bora. Beleza, André. Bom, a gente vai começar pela abertura da Copa. Vamos começar pelo início. Então, a Copa vai ser aberta no Estádio Azteca, que fica na Cidade do México. Mas vai ter 3 aberturas, não vai? Ou não. cada? Porque falaram que tinha shows em 3 no eventualmente cada país, vai ter né? show em todos os lugares. Eu não sei a agenda de Mas tipo, o primeiro shows. jogo é no México mesmo. É no México. Boa. A abertura é no México, no estádio que eternizou Pelé e Maradona. Olha só, hein? Então, assim, emblemático. vai ser o único estádio da história com 3 Copas do Mundo. Que legal. Então é um troço, assim, que ele é a história viva do futebol de alguma maneira, né? Já tem história, já. Sim. Legal. Bom, vamos lá. Esse daqui é a carinha da entrada dele, nada demais. E aqui é uma foto aérea já mostrando o estádio. Ele recebe mais de 80 mil pessoas. Ele foi construído na década de 60, porque teve Jogos Olímpicos no México em 1968. Então ele era o estádio olímpico da Olimpíada de 68, e aí na sequência teve a Copa do Mundo de 70, que foi no México. Legal. Então os caras construíram esse estádio para ser o estádio olímpico e depois ser a sede da Copa do Mundo. Já encampou a Copa. Exatamente. Olhando de cima assim, é grande o bicho, hein? Bom, 80 mil pessoas sentadinhas não é brinquedo. Quando ele foi construído, cabiam 110 mil pessoas. É mesmo? Entre pé e deitado. Deitado não. Deitado. Deitado debaixo dos outros. Mas o Maracanã cabiam 200 mil pessoas, né? Que isso. E hoje cabe menos de 80. Então, assim, você vê como era nas Maracanã. coxas o negócio, O né? Maracanã botou o coeficiente metrô. Exatamente. Parece aqueles elevadores que o cara entra e fala assim, 24 pessoas. E fala, como é que cabe 24 pessoas aqui dentro? Pois é. Talvez caiba no peso só. Né? Exatamente, no Mas peso. no espaço físico fica difícil, né? Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho da Cidade do México, que ela tem algumas características que são muito interessantes. A Cidade do México, ela está dentro de um vulcão. E quando os espanhóis chegaram no México, ela era uma cidade num lago. Caramba! Então, os aztecas, eles tinham construído ilhas artificiais no meio desse lago, e você entrava com um navio tipo Veneza. Então era uma cidade Com muita água, né? com muita água. E aí o que aconteceu é que durante a ocupação eles foram aterrando o negócio até que virou uma cidade, né? Porém, contudo, entretanto, tem alguns problemas grandes. A gente já conversou sobre isso em algum episódio, que assim, às vezes, em alguns lugares, acontece um solapamento e afundam quarteirões. Que isso, cara?
E então é um lugar assim, complexo, geologicamente, geotecnicamente, é um lugar bastante complicado. Não, se for, imagina, a gente já fica orgulhoso do aterro do Flamengo, que não é uma cidade, é só no Flamengo. E aqui, a gente comentou também em alguns episódios, teve um episódio que a gente colocou quanto aquelas questões de retificação, né? Quando eles retificaram o Pinheiros, por exemplo, que é uma linha reta, e eu já fiz obra no entorno dele e é uma merda o solo do lado, porque é um aterro que foi feito, né? Blá, blá. Sim. Terrível. Mas é uma cidade de mais de 20 milhões de pessoas. Cidadezinha, hein? Então, é um negócio bizarro. E parece que teve eles fizeram um estádio numa região que tinha muita rocha vulcânica. Então, pelo menos conseguiu se segurar, né? Exatamente. E eles tiveram que tirar, acho que foi 180 mil metros cúbicos de rocha. De rocha, né? Para botar esse estádio, assentar o estádio nele. Caramba! Não, e imagina o processo ali, porque na rocha é dinamitar, não é fácil, né? É muito louco. Você já andou dentro de vulcão, não? Não, como assim, cara? Não, eu já tive em Galápagos, são ilhas vulcânicas. E aí a gente tem um passeio que você vai para dentro de um vulcão, lógico, que ele já está extinto, não sei o quê, e é muito louco, porque você tem aquelas rampas super íngremes, né? E aí cada tanto você tem, porque o magma ia aflorando, né? Então não é que é um panelão, né? Uhum. Ele tem as paredes principais, mas no meio tem morros, né? Uhum. E aí, inclusive, em Galápagos, nesse que a gente foi, tem um pedaço que é de enxofre. Olha só. Então você vê assim, totalmente aquele amarelo forte, um cheiro muito forte, e está sempre saindo fumarolas assim daquele pedacinho lá. Sim, porque é uma reação química do enxofre, ele deve estar fumegando o negócio. Exatamente, muito maluco. Mas então eu consigo imaginar que os caras escolheram um lugar que tinha lá algum morrinho e tiveram que demoli-lo, desmontá-lo. Para regularizar a brincadeira, 180 mil metros cúbicos de rocha. Exatamente. Bom, deu para jogar isso aí fazer uns aterros bons aí na volta, né? Imagino que provavelmente. Sim. Bom, a gente tem aqui. Então ele foi reformado algumas vezes, né? Porque ele é de 66 a inauguração, foi usado na Olimpíada de 68, foi usado na Copa de 70, aí teve a Copa de 86, que ele já foi reformado, aí teve uma outra reforma na virada dos anos 2000, e agora teve uma nova reforma para fazer para receber a Copa. Para receber a Copa. Só essa reforma foram 150 milhões de dólares. De dólares, moçada, né? Vamos fazer um V6 aqui para traduzir pra gente. Só a reforminha, né? Só o tapa. Exatamente. E aí os caras fizeram... trocaram os assentos, fizeram uma iluminação nova, trocaram o gramado, fizeram um sistema de Wi-Fi, que isso daí é um item que é bastante interessante nesses estádios novos, porque imagina você ter 80 mil pessoas aí conectadas, querendo mandar para Deus e mundo, né, o negócio. Não, porque 80 mil pessoas fazendo selfie no Instagram, dizendo, olha, estou aqui no estádio e não vai a foto e não recebe e tal. Então aqui eles têm um detalhamento, fala que tem 1000 pontos de acesso de Wi-Fi dentro do estádio e 40 quilômetros de fibra ótica. 40 quilômetros de fibra ótica. Puta, espalhado no... Dá umas quantas voltas nesse trem aí, né? Dá bastante volta. Mas 1000 pontos, né, cara? Deve ser uma infraestrutura... E é interessante que essa tecnologia, ela deve ter muita ciência embarcada para te não dar conflito de sinal. Devem ter faixas, gamas. Que eu me lembro até em experiências de shopping, que devem, né, dar um banho disso. Mas eu me lembro que quando a gente ia espalhando as antenas ao longo do hall e dos trajetos do shopping,
tinha uma questão de, o cara tá aqui, daí ele era pego por aquela antena, daí migrava para outra antena, e tu tinha toda uma ciência por trás para o sinal ficar bom e não ficar dando problema. Conflito, né? Agora tu junta 80 mil sentado e como é que conflita o sinal? Isso deve ser um tema bem legal pra gente Sim. trazer uma Tem que profundidade. trazer alguém É. bom para falar disso, porque realmente é bem complexo. Né? Sim, Aqui é uma vista interna do estádio, bacana, hein? a cobertura, tá todo mundo coberto no jogo. E olhando assim na cobertura, ela parece um balanção pra dentro, né? Sim, ela é um. É. Paulada. Que mais que a gente tem aqui de legal? Bom, o gramado tem toda uma tecnologia, né? Ele é híbrido, então você tem a grama mais elementos artificiais. É? que Tem dão- isso? Sim, são fibras sintéticas. Aí tem um sistema de drenagem super, né? Pô, isso aí é outro tema legal, hein? Sim. Porque várias vezes a gente fez drenagem e o pessoal faz drenagem de campo de futebol e a gente faz umas drenagem como um zona. Se for ver esses elementos, deve ter um nível de tecnologia de drenagem muito elevado. Tem alguns estádios que você tem, não é o caso desse, mas que você tem o gramado em prateleiras, né? Então você tira o gramado do negócio, você sobe um outro elemento, por exemplo, um show, e aí você desce o gramado, ele fica num andar de baixo, e aí você tem toda uma iluminação ultravioleta para manter o gramado vivo debaixo do pé. enterrado. Que E isso. aí você tem lá um sistema de drenagem também super elaborado para você ir mantendo o negócio. Mas me lembra a história lá do Coliseu, lembra quando a gente mostrou as imagens do Coliseu? Sim, que ele era oco embaixo, né? Exatamente. Então assim, tem umas tecnologias dessas que você tem um monte de coisa para baixo do negócio, né? Cara, vamos trazer isso pra galera Bora, ver. vamos Isso sim. é muito bom. Vou até Então assim, apontar aqui. você tem esse sistema de ultravioleta, você tem os sistemas de ventilação, de injeção de ar, né, para que tudo funcione. Além do fato dessa cidade estar a 2.200 metros de altitude. Né? Caramba. Então você Alto, também né? tem problemas de nível de oxigênio. Ser rarefeito, Exatamente. A gente se acha alto aqui em São Paulo a 800 metros, né? Pois é. Aí tem sistemas de acessibilidade e de evacuação super elaborados. E você vê que é interessante, né? Que você tem essa parte de baixo, que antes eram as gerais, né? Então, elas têm uma declividade, aí você tem arquibancadas cobertas nesses níveis intermediários, né? Então, assim, ó, se você vacilar, você tem esse nível que está rente ao campo, tem 1, 2, 3, e aí depois você tem a arquibancada em cima, né? Sim. São Ou vários seja, tem níveis. umas gavetas ali no meio da coisa, Sim, né? Pelo exatamente. menos uns 3 andares ali empilhados. Ali no fundo você tem camarotes, que a gente vai ver uns detalhes do camarote muito legais. Aí sim. Aqui a gente vê espetáculos com luzes, os caras têm todo um sistema de iluminação fabuloso em cima disso, né? Você já imaginou, cara, o consumo de energia e a parte elétrica? Porque eu acho que isso aí com o pé embaixo, essas iluminações cênicas puxam pra caramba. A gente estava instalando numa obra recentemente, cara, telões, painéis LED. E a princípio, tranquilo, é LED. Cara, consumiu um absurdo. Claro, era um painel de tipo 18 metros de comprimento por, eu acho que era 18 por 9. Era um puta painel. Mas eu não imaginava consumir tanto. Então vamos ver se eu trago esse dado depois, cara, porque quando o cara olha tudo isso aí de energia, deve ser uma puta entrada de energia, deve ter uma pá de gerador, porque também não pode... Imagina estreando a Copa... Não pode falhar, né? Não pode falhar. Então eu acho que deve ter muita tecnologia embarcada na elétrica também. Sim. Aí isso daqui são os Que camarotes. isso, cara. Que isso. Cara, dá pra tirar um soninho ali no meio do jogo. Pô, e alto nível, hein, cara. Muito legal. Muito legal. Ó, aqui tem mais...
Pô, o cara come olhando ali, cara, que sacanagem isso aí. Pô, os caras suando lá e o cara aqui na cadeirinha, jantarzinho. É Que bem louco. bacana, cara. Tu vê, né, quando a gente olha pro business, né, que Sim. envolve, cara, é imenso o tamanho do business que envolve um evento desse. Normalmente, assim, empresas compram esses camarotes, né? E distribuem para os seus clientes, né? Sim, sim. Para criar experiências, né? Exato. Que é muito legal, né? Exatamente. Sim, aí imagina o nível de investimento na experiência, né, que Sim. um quer proporcionar pro outro. E é legal de imaginar que, assim, são estádios bem antigos que os caras conseguiram atualizar, né? Sim, 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 sim. E assim... A gente tá falando da Copa de 60, né? Imagina, 60, 68. 40 com 20, tem 60 anos esse estádio. Né? Sim. E os alguns. caras... E assim, tem altos eventos aí, já teve visita de Papa, shows YouTube e coisas assim, duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e agora outra Copa do Mundo, né? Então assim, é um bichão aí muito poderoso, né? Muito legal. Deve ter dado um dinheiro já esse cara aí. Bom, não é que na reforma meteram 150 milhões, né? Deve dar Não dinheiro. é pouca isso. coisa. Muito legal. Mas é isso. A princípio ele não tem nada assim de super high-tech, né? A gente vai ver outros estádios que foram concebidos já numa época mais moderna e assim, tem um estádio que a gente vai ver mais pra frente que custou 1,2 bilhões de dólares. Caramba. Então, assim, Deve ter uma... tem outro nível, outra qualidade do negócio. E aqui a gente está falando de um país do terceiro mundo que nem nós, né? Sim, sim. Então, assim... São uns hermanos mais pra cima. Exatamente. Exato. Muito isso. legal. Galera, toda vez que a gente encontrar uma informação, a gente pode trazer e vamos que vamos. Beleza? Valeu. Até a próxima. Curtam, mais, gente. Obrigado. lembrem de curtir o episódio, compartilhar com os amigos, mandar dúvidas, perguntas e participem, galera. Até a próxima. Até mais.